Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindas, Cris, Chica, Janaína, que é a nossa intérprete de Libras. Bem-vindos também todos que estão nos acompanhando aí no YouTube. Eu sou Bibiana, eu sou militante da MB e colaboradora da Universidade Livre Feminista, e eu vou estar mediando a live de hoje. Hoje é 20 de outubro e a gente está começando a última live do Entrelaçando Redes, chamada Tecnologias, Feminismos e Mobilização Política. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar a companheira da Universidade Livre Feminista, a Cris Kane, para fazer a audiodescrição da tela, para que a gente possa acolher também as nossas companheiras que são cegas ou que têm baixa visão. Lisos, pele clara, ela usa um brinco em formato de meio círculo com várias ondas, um fone de ouvido preto em arco e um cachecol azul escuro no pescoço. Ao lado dela, na tela do meio, está a Tica, que é uma mulher negra, de pele clara, com cabelos presos num coque alto. Ela usa um fone de ouvido em arco branco, óculos grandes de armação escura, e uma blusa colorida em amarelo, azul e laranja. À direita, a última janela com Janaína, a intérprete de Libras. Ela tem pele clara, cabelos pretos e presos atrás da cabeça, usa uma blusa preta de mangas longas e um fundo azul. Na parte de baixo aparece a minha janela, Cris Kane, onde aparece apenas um ícone do meu perfil, sem nenhuma imagem. E à direita, a janela com Cris Cavalcante, que tem pele clara, cabelos castanhos bem curtos, usa um fone de ouvido branco, uma camiseta preta. Atrás dela, estante com livros, um violão e uma bandeira grande da Articulação de Mulheres Brasileiras. É isso, e qualquer intervenção visual, pode me chamar que eu estou aqui, Bibi. Obrigada, Cris. Gente, então essa live ela faz parte do curso Navegando Juntas pelos Desafios da Internet, que é um curso que está sendo promovido pela Universidade Livre Feminista, junto a 70 militantes de movimentos feministas do Brasil, e desde agosto. E essa é, infelizmente, a última live desse curso, mas em breve a gente vai estar com novas ações da Universidade Livre. Para não perder nenhuma novidade sobre os nossos processos na Universidade Livre Feminista, a gente te convida a seguir a gente no Instagram, @ulivrefeminista. E se você está chegando agora e não conhece a Universidade Livre Feminista, eu vou te contar um pouco sobre a gente. A Universidade Livre Feminista é uma ação coletiva e colaborativa que busca promover formação política por meio de reflexão e troca de experiências entre mulheres de diferentes origens, identidades e campos de atuação, articulando esses diferentes sujeitos da luta feminista, antirracista e anticapitalista. A Universidade Livre Feminista se organiza a partir da rede de colaboradoras e da coletiva dinamizadora, que é composta pela Secretaria Executiva e por organizações de sustentação, que é o CEFEMIA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, e o SOS Corpo, que é o Instituto Feminista para a Democracia. Se você quer nos apoiar nesse movimento que a gente está fazendo de ocupar as redes, curte aqui o canal, deixa o joinha aqui no vídeo, porque isso nos ajuda também a driblar um pouco o algoritmo e chegar em mais gente. Sem mais delongas, vou chamar aqui as nossas convidadas para a gente começar nosso papo. A gente está aqui com a Cris Cavalcante. A Cris é sapatão, ativista, cientista social, comunicadora da Articulação de Mulheres Brasileiras, e também com Tiane Neves, a Tica, que é publicitária, doutoranda em comunicação na Universidade Federal da Bahia e pesquisa comunicação na Amazônia, além de ser militante no combate ao racismo e ao cissexismo. Estamos aqui com essas mulheres maravilhosas para discutir um pouquinho o nosso tema. Nos acompanha hoje também a Janaína, que fará nossa interpretação de Libras, e nos bastidores, a Sofia Branco está nos ajudando, nos dando suporte e interagindo com vocês pelo chat. Não esqueçam de mandar perguntas e comentários, que a Sofia vai tá cuidando disso e mostrando para a gente todas essas questões. Então, para a gente começar, gente, vocês podem aproveitar
esse momento para também se apresentar se eu esqueci de alguma coisa, mas eu já vou começar com uma pergunta para a gente começar esse debate. Eu queria propor da gente conversar um pouco e pensar as tecnologias como algo anterior ao mundo digital, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, a gente entende muito essa questão do digital, mas as tecnologias são anteriores a isso, né? E as mulheres se organizavam politicamente muito antes das tecnologias digitais, né? Logicamente. Então, quais são os saberes tecnológicos ancestrais que possibilitaram essa organização política das mulheres? E como vocês enxergam que as mulheres atuam no universo de criação dessas tecnologias que possibilitam essa nossa organização e mobilização do ponto de vista histórico? São perguntas grandes, mas para a gente começar a pensar e desmistificar um pouco esse mundo digital aí. Vai começar pelas mais velhas, Cris? Fica à vontade, amiga. Olha, gente, boa noite. Quem fala aqui é a Tica, para as companheiras de baixa visão ou cegas. Quem fala aqui é Tica ou Tiane. Pode me chamar pelos dois nomes. Eu falo de Belém. Cris já fez a minha audiodescrição. E aí eu queria também assim, aproveitar para primeiro agradecer o convite, né? Assim, a generosidade primeiro da Sofia, né? Da abordagem da Sofia, pelo convite, pela paciência comigo, porque eu estou numa fase bastante atribulada da vida, acho que todas nós, né? Então, eu tenho sido muito difícil de responder o WhatsApp e outras coisas, assim. Mas muito obrigada. Bibiana, muito obrigada, né? E pela continuidade desse diálogo também, pela paciência também com a gente, de responder, de mandar as informações. Agradecer as companheiras que estão aqui presentes, a torcida organizada que está aí no chat, mandar um beijo para as amigas, para as companheiras, para as irmãs. É muito prazeroso contar sempre com vocês na audiência. A gente fortalece, né? A gente se sente, é um momento de acolhimento, é um momento de... A gente busca a escuta, né? A gente busca falar e ouvir, né? Então é muito importante a gente contar com as outras, né? Com umas e outras, né? Entre nós mesmos. E, bom, sobre a pergunta, né? Eu não consigo nem mensurar, assim, não consigo calcular tempo desde quando eu me joguei no ciberativismo, acho que ali em 2013, mais ou menos, lá nas blogueiras negras ainda. Desde então, para a gente, ali naquele grupo, ali dentro daquele lugar, naquela comunidade, naquele quilombo, naquele aquilombamento de mulheres negras, para a gente ali já era muito muito nítido, muito assim, verdadeiro, o que para a gente significa tecnologia ancestral, por exemplo, né? Que a gente coloca nesses nomes, né? Coloca essas nomenclaturas de forma que fique perceptível para a contemporaneidade que nós não começamos agora, né? Que nós não viemos de agora, a gente tem uma trajetória de milênios. E mulheres negras, mulheres indígenas, as mulheres que habitam esse mundo desde sempre, independente dos rótulos coloniais que foram nos dando com o passar do tempo, com as colonizações e as escravidões e tudo que a gente sabe. A gente sabe que existe aí uma construção de conhecimento que envolve tecnologias, e se a gente for pensar dentro do contexto já colonial aqui no Brasil, a gente vai olhar dentro dos quilombos, a gente vai olhar nas comunidades indígenas, a gente vai olhar nos terreiros de candomblé. O que a gente tem ali é tecnologia. A gente tem a tecnologia em todos os lugares, né? Assim, então, os orixás, eles deixaram para a gente esses legados. Então, a gente pensar que a gente lida com ferro, enfim, com todos esses materiais que são antigos e que são materiais que nos suportam tecnologicamente, é a gente pensar, né? Assim, nós mulheres sempre estivemos envolvidas com o desenvolvimento de conhecimentos tecnológicos. Tecnologia
é tudo aquilo que resolve, eu costumo dizer assim, né? É aquilo que resolve uma demanda, é aquilo que traz uma solução comunitária, coletiva, para uma demanda, né? Então, se você tem aqui, por exemplo, em Belém, famílias que desde as crianças até as pessoas mais velhas, aos idosos, dominam, por exemplo, a tecnologia do barco, da canoa, eu não domino essa tecnologia. Não sei nem por onde vai essa tecnologia. Eu assisto o domínio que essas pessoas têm. A gente passa aqui pelos rios ao redor de Belém e a gente vê crianças manipulando uma rabeta, manipulando uma canoa, manipulando em pequenas embarcações familiares, né? Por outro lado, nem sempre essas crianças dominam isso aqui, que é uma outra tecnologia. Isso significa que, por causa disso, elas são piores? Ou elas estão subdesenvolvidas? Ou, né, elas estão num lugar que não é o lugar do desenvolvimento, nessa lógica que é colonizadora e que estabelece, homogeneiza as nossas multidimensões, né? O mundo é multidimensional, a nossa existência é multidimensional. E nós, mulheres, temos experiências diversas ao longo dos tempos, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente, e vocês querem ver uma coisa que eu também fico dilacerada, é quando eu ouço uma mulher dizer que ela é analfabeta digital. Eu tenho buscado arduamente, especialmente com as mais velhas, desconstruir isso. Não existe isso. A gente não pode mais trabalhar nessa perspectiva de aceitar essas hierarquias de conhecimento que a colonização impôs para a gente, enquanto norma. A gente precisa romper com isso, né? Eu conheço uma senhora em Salvador, que eu costumo dizer que é a minha grande mãe em Salvador, que foi uma mulher com quem eu contei muito, com a família dela inteira. E ela é uma pessoa que não lê. E uma vez ela virou para mim e disse assim, as pessoas acham que porque eu não leio, eu sou analfabeta, que eu sou ignorante, que eu sou burra. E é exatamente isso, né? Não é porque a gente não sabe ler determinada coisa que a gente é analfabeto naquilo, né? Que a gente não entende, ou que a gente é estúpido. Não, então, eu ouço muito mulheres mais velhas falando isso. Eu sou analfabeta digital. Não é, né? Na medida que a gente tem um legado ancestral lá atrás que possibilitou o digital, a gente já traz com a gente esse conhecimento na nossa história, lá, né, no que constitui a gente nessa trajetória, né? Então, não sei se eu respondi toda a pergunta, mas é um pouco assim, né, de uma reflexão. Eu sou muito incomodada com essa coisa de que tecnologia é só o digital, tecnologia é só o digital. Eu fico realmente... Acho que a gente precisa romper muito com isso, né? E falar das tecnologias que a gente aprende dentro de casa, não é? Então, com as coisas que a gente aprende com as nossas mais velhas, ou com as nossas amigas, com as nossas semelhantes, e que a gente aprende nos pequenos ambientes, que são tecnologias que facilitam a nossa vida, né? Então, acho que bem por aí. Cris, por favor. Trouxe várias coisas interessantes para a gente pensar e que a gente pode pensar também que a mobilização de mulheres também passa por esse compartilhar de saberes, o compartilhar tecnológico, do fazer conhecimento tecnológico, passa também pela organização das mulheres, né? A gente se organiza a partir desses encontros. Acho que a Cris pode também colaborar, adensar um pouco esse debate. Boa noite. Eu escuto o Tica falando e eu quero só escutar mais, porque é muito gostoso. É muito gostoso o que Tica traz, o sotaque, a respiração. E, Ave Maria, agradecer demais também a Bibi, a Sofia, a confiança e a parceria, por a gente andar juntas, né? E em temas, em águas tão agitadas, né? Como é hoje a tecnologia no meio da pandemia, né? Eu acho gostoso demais esse tema, é um tema que fico escutando, né? Várias mulheres, algumas rodas que
que eu já tive a oportunidade de participar, de construir. E as mulheres são essas produtoras, né, Tica? Somos nós, né, as produtoras as mensageiras, né, desse mundo, desse novo mundo, né? E são formas diversas, né? Tica traz muito bem, já falou muito sobre essas formas de tecnologia que são tecnologias sociais, né? São formas que ultrapassam esse limite, essa barreira do que a gente entende por tecnologia hoje, dessa tecnologia digital, e a gente começa a conversar sobre quem somos nós, né? Sobretudo, quem são essas tecnologias ancestrais dessas mulheres indígenas e negras, né? O que é que essas mulheres já produzem, já fazem, e já faziam, e já vem fazendo há tantos anos, que nos mostram tanta tecnologia, tanta produção, né? Desde coser, desde fazer seus próprios tecidos, desde fazer suas próprias construções, suas arquiteturas, né? Suas arquiteturas nos seus territórios, enfim, seus barcos, como os traz Tica, e tantas outras formas. Então, a gente vai olhando para a gente, saudade Larissa e Santiago, saudade demais. E aí, como bem diz Laris aí também no chat, tecnologias de rio, né? A gente tem que dar outros nomes. Esses nomes, eles não cabem a gente. São várias formas de criação dessas mulheres produtoras, né? De artefatos, de brinquedo, enfim, de cozimentos, de alimentações. Um dia desse eu estava vendo um cardzinho dizendo quem criou a cerveja, o cara que criou a cerveja foi uma mulher. Quer dizer, é uma tecnologia, isso é uma tecnologia, inclusive foi apropriado e é vendido pelo capital até hoje, e é uma tecnologia, né? Uma tecnologia dos saberes gastronômicos, não é verdade? E é um lugar que nos exclui, que não nos reserva, e a gente precisa romper com isso, fazer disso esses novos caminhos. A gente, quando olha para uma coxa de retalho, vou chegar, viu, Bibi, na sua pergunta, mas antes eu queria falar disso porque é gostoso demais. A gente, quando faz quando olha para uma coxa de retalho, você tem ali a junção, né, de vários tecidos, o ponto daquilo, a junção de várias histórias, talvez, porque tecidos também são histórias, né? E a gente, muitas vezes, tem essas coxas produzidas pela mão de muitas mulheres, não só de uma, né? E você, nesse processo, você vai olhando essas coxas e se inspirando também nas nossas histórias. E eu estou trazendo muito o exemplo da coxa, porque foi o exemplo que a gente se agarrou e se inspirou para fazer uma roda de conversa com as mulheres, né, Tica? A gente produziu uma conversa admirável com mulheres do Brasil todo, mulheres principalmente do norte e do nordeste do país, né? Onde eu, Tica, Cidinha e outras mais parceironas, né, da rede transfeminista, conversamos e dialogamos sobre essas construções. Então, montamos novas metodologias, né, para conversar sobre que retalho é esse, né? Esse retalho agora ele é digital, né? Ele chega digitalmente e ele vai reunindo nossas histórias, vai formando, vai juntando nossa vida. E quando a gente olha para nós mesmas e faz a pergunta, mas quais foram os meios, né, que a gente usou durante a vida para se comunicar? Quais foram esses meios? Quando a gente olha e faz essa pergunta para nós mesmas e para as outras, a gente já tem essa produção de tecnologias, elas trouxeram muitas, né? E a gente poderia passar a noite aqui falando sobre isso. E quando a gente olha, Bibi, para onde a comunicação foi nos levando para a organização com outras mulheres, né? E até para essa organização coletiva dos nossos movimentos, enquanto olhamos as experiências e vemos o quanto nós somos mensageiras de um novo mundo, a gente vai vendo dificuldades, muitos desafios, muitos empecilhos,
e a gente também vai vendo como a gente é estrategista e como a gente, né, tensiona caminhos, produz tensões, e a partir dessas tensões ganham as fissuras, né? Ganhamos as fissuras, que é nela que a gente vai entrando, assim, devagarinho. Então, eu acho que eu chego nessa pergunta um pouco sua, quando a gente olha nossas experiências. A gente vai olhar para o movimento hoje, a tecnologia, ela chegou para a gente de uma forma... o adensamento desse uso da tecnologia, ele chegou para a gente da pior forma possível, que foi através da pandemia. A gente sabia que estava havendo uma virtualização da vida muito forte, né? Já vinha acontecendo isso. Mas aí entra uma pandemia, no Brasil entra um governo fascista, e a gente começa a ter, a ser colocada, transportada do nosso ambiente físico para esse ambiente digital. E isso é muito caro para nós mulheres, porque a gente já tem uma pauta imensa, a gente já tem jornadas triplas, duplas, né? A gente já tem uma quantidade de coisas para fazer nas nossas vidas, né? Das nossas tarefas, de tudo que já fazemos, enormes. Então, a tecnologia, ela cai nas nossas costas como um sobrepeso muito forte. E a partir disso a gente vai olhar e vai ver o que a gente faz, né? Porque a desigualdade, ela está posta. O que a pandemia fez foi escancarar ela. Escancarar a existência de uma desigualdade que estava pelas mãos do capital sendo colocada para debaixo de um tapete, né? Então, a gente vai ver com muita força a desigualdade geracional que a gente tem, a dificuldade no acesso e na prática com a tecnologia digital, né, de mulheres mais velhas. A gente vai ver a dificuldade da territorialização da internet, né, a não vontade dos governos, né, a capitalização dessa internet. Então, tudo isso que eu tenho certeza que vocês também já conversaram aqui no Navegando, vão criar impactos muito fortes vão vir para a gente através de criação de estratégias. Então, o que a gente foi fazendo foi olhar para isso, ver as desigualdades que enfrentamos, ver toda a desigualdade de acesso, de conhecimento, porque a gente precisa reiterar que as mulheres são produtoras de tecnologia, mas a gente também não pode negar que a desigualdade de conhecimento, ela realmente é muito forte, e que ela amedronta e ela nos engessa muitas vezes. Então, a gente precisa trabalhar com ela, e trabalhar em várias perspectivas, na perspectiva do cuidado, na perspectiva da saúde mental, da saúde, inclusive, no que concerne ao virtual, porque nossa vida foi tomada pelo virtual, não tem hora para o Zap apitar, ele apita o tempo todo. Mas eu também, assim como o Tica, não sei se eu respondo, mas a sua pergunta, mais um monte de coisa ainda para falar, mas eu vou parar por aqui, que eu acho que já falei muito, e espera aí um pouco o que é que você traz para a gente. Obrigada, eu queria só dizer uma coisa. Fala aí. Gente, eu ainda não tive a oportunidade, eu falo assim, porque eu sei que muitas de nós já pudemos fazer isso já aconteceu para algumas de nós, mas eu ainda não tive a oportunidade de estar numa coletividade de mulheres desde março, né, que foi quando oficialmente eu acho que o Brasil entrou na pandemia, né, se assumiu na pandemia, que nós tivemos aí a morte da dona Rosana, inclusive, né, que foi a primeira vítima e tal. E ouvindo a Cidinha, eu me lembrei de como... Ouvindo a Cidinha, ato falho da família. Porque elas são uma família, então, né, eu sou apaixonada pela família. Mas ouvindo o Cris, eu me lembro que eu conheci Cris numa roda dessas, assim, numa roda mesmo, né? A gente estava literalmente numa roda. E falando das nossas comunidades, e falando do que eram os elementos importantes, o nosso primeiro contato, e falando do que era importante, o que a gente trazia com a gente numa roda sobre tecnologia. O que era, o que vinha com a gente para aquela roda.
E aí eu, vendo todos os comentários agora no chat, ainda agora quando eu estava lendo e ouvindo Cris falar, eu fiquei assim, gente, ai, que vontade de estar numa roda, né? Porque a gente ia poder ouvir todas as companheiras que estão no chat, ia virar como diz a Lélia Gonzalez, ia virar uma kizumba, né? E a gente ia armar uma kizumba, ia ser incrível. E que saudade, que vontade de estar num lugar que a gente possa falar todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Assim, que vira aquela... Né? A cerveja que nos aguarde, né, Tica? Ai, gente. Eu acho que essa tua fala, Tica, tem tudo a ver com o que a gente está propondo aqui, porque eu acho que a organização das mulheres, ela é feita muito no afeto, no se sentir, no se escutar, naquele abraço gostoso que a gente dá uma na outra. Então, a virtualização, né, a saída para o mundo virtual que a pandemia colocou para a gente, não só colocou desafios de mobilização e de organização política do ponto de vista de como é que a gente se comunica, como é que a gente se organiza, mas colocou desafios subjetivos de cuidado, de estarmos juntas, desse fortalecimento que só o encontro, né, pele com pele, carne com carne, pode oferecer para a gente. Então, é um outro nível de desafio que se coloca também, da gente se fortalecer individualmente e coletivamente nesse universo que está dado das telas, né? E vou encaixar nisso com uma outra provocação para vocês. A Cris falou, né, que a gente tem que resgatar esses saberes de tecnologias ancestrais que a gente carrega, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar com atenção a exclusão que as mulheres enfrentam desse universo, aí falando do universo digital, porque realmente mulheres que às vezes são lideranças dos seus movimentos são alijadas de estar nesse espaço, não conseguem estar nesse espaço por barreiras, né, de uso da tecnologia, de não ter acesso material à tecnologia também. E como é que a gente lida com isso dentro dos nossos movimentos? E eu queria que vocês comentassem, a partir das experiências de vocês, né, a partir do que vocês experienciam como militantes e também junto às mulheres que vocês trabalham, como é que vocês identificam essas novas estratégias que foram mobilizadas nesse último ano? E o que vocês acham que isso implica para o nosso movimento, para a nossa organização? Nossa. Que aí, Tica? Podia ser tu, né? Mas bora lá. Olha, eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu, e aí eu falo isso a partir de mim, né? Assim, de sentimentos meus, mas também de ver de ver outras pessoas também fazendo esses relatos, né? A gente sabe que a gente tem nessa questão da tecnologia digital uma questão geracional e classista muito forte, mesmo entre nós, né? Mesmo entre mulheres. Vamos lá dizer entre nós mulheres, né? A gente sabe que existe aí uma questão geracional e classista. Então, mulheres mais velhas, então a minha mãe, se as minhas avós fossem vivas, as minhas avós, ou as avós de vocês, ou tias, né? Enfim, as nossas mais velhas, ou mesmo nossas amigas que são mais velhas, essas mulheres, elas estavam alijadas, né? Elas estão colocadas num outro tempo dessa questão da tecnologia digital, e que essa coisa da tecnologia digital dentro dessas coletividades, elas eram encaminhadas para as mulheres mais jovens. Isso, né, falando, vamos dizer, de coletivos e tal. Lógico que a gente também tem aí mulheres jovens que não têm acesso a isso. Então, essas mulheres também estão alijadas dessas possibilidades. Esse último ano, eu vi, especialmente mulheres mais velhas com condições, eu não vou dizer aí porque eu escutei muitos relatos. Escutei relatos, né, do efeito do isolamento para quem não tem internet, para quem não tinha nem WhatsApp, sabe? Assim, então, escutei relatos pesados para a gente, né, para nós mulheres.
e que, por exemplo, em meio a uma pandemia, que a gente estava numa obrigatoriedade de confinamento e que a internet era basicamente a nossa possibilidade comunicativa, a gente teve, eu acho que por meio também desses conhecimentos ancestrais e dessa luta de base que as mulheres sempre estiveram envolvidas, desses trabalhos políticos e comunitários que as mulheres também sempre estiveram envolvidas, uma coisa que eu trago comigo desde quando eu ouvi, também numa roda de conversa virtual, de uma companheira indígena do Amazonas, ela não é de Manaus, mas a comunidade dela é no Amazonas, que é a tecnologia do recado. Ela usou exatamente essa expressão. Né? Então, na minha comunidade não existe nem como acessar o WhatsApp. Então, para a gente, o importante foi a tecnologia do recado para a gente garantir que as nossas comunidades ficassem seguras. Isso é uma coisa. Né? Agora, em relação, por exemplo, ao geracional, eu escutei a Vilma Reis. Para quem não conhece, a Vilma Reis é uma militante histórica, que foi pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PT em 2018. A candidatura dela não foi aprovada pelo partido em Salvador. Eu não gosto de dizer que mulheres como a Vilma Reis e contemporâneas dela sejam... A Vilma Reis é uma militante histórica em Salvador. Não, a Vilma Reis é uma militante histórica no Brasil. Sabe? E eu escutei a Vilma falar uma coisa assim, ela falando da experiência dela de aprendizado nesse 1 ano. As nossas mais velhas, essas mulheres, e aí eu acho que talvez Kátia, que está aqui, talvez seja uma experiência semelhante, não sei, mas a Vilma falou assim, né? Falou do aprendizado dela. Eu fui aprendendo a entrar no StreamYard, que eu não sabia nem como era isso, fui aprendendo a entrar em Meet, em Jitsi, em BBB, né? Nas plataformas, e não sei o quê, e não sei o quê. E, gente, eu não sabia que existia nada disso. Essas mulheres em 1 ano, para a gente ver como a gente, como tá, sabe? Como tá na nossa memória corporal. Eu também costumo dizer assim, a gente precisa respeitar a nossa intuição, porque a nossa intuição ela é uma memória que a gente tem. A gente, às vezes, não sabe de onde vem isso. É uma memória espiritual, é uma memória física, é uma memória emotiva, ela vem de algum lugar, essa intuição. E essa intuição baseia, ela faz a gente dar pulos no nosso conhecimento. A Vilma, em 1 ano, não só ela, mas eu estou usando ela como exemplo porque foi uma conversa que eu estive presente e era pública, ela fala desse relato. E é exatamente isso. Né? Então, assim, o quanto de nós, mulheres, nesse 1 ano, a gente teve que aprender o que esses caras passam aí 30 anos construindo, a gente aprendeu em 1 ano. A gente sabe tanto sobre articulação, a gente sabe tanto sobre comunicação e mobilização política, que a gente aprende as coisas com muita rapidez. E não é uma coisa de dizer, eu sei tudo sobre StreamYard. Não, eu sei aquilo que eu preciso e o que faz sentido para mim. Né? A gente pega essa experiência, essa tecnologia digital que não foi feita para a gente, que não nos respeita, não considera os nossos conhecimentos, né? A gente sabe de tudo isso, a gente vai lá e faz o enfrentamento, que aí, vou dizer de novo, como diz Lélia Gonzalez, a gente arma a kizumba. O que a gente faz? A gente toma, a gente vai lá e diz assim, espera aí que eu sei fazer isso também, eu vou aprender a fazer isso também. Então, eu acho que essa fala da Vilma, falando da própria experiência, e foi dentro de um pouco da coletividade que ela faz parte também, tinha um pouco desse relato, que acho que a gente pode ver o quanto para nós mulheres a internet ela pode ser fortalecimento, apesar de todos os riscos, né? Apesar de toda a hostilidade por trás disso que a gente sabe que existe e que é um espaço que não foi feito para a gente, né? Então, as mulheres, e aí olhando por uma questão de mulheres em situação de pobreza, que são colocadas em situação de pobreza, essas mulheres, não tenho como dizer de outra forma, e essa é a minha forma de me comunicar também, é foda, sabe? Porque essas mulheres passaram muitos perrengues que a gente não tem noção.
Acho que muitas de nós, a gente não tem real noção da dimensão solitária e de lida que foi dentro do ambiente doméstico para mulheres que são sozinhas. Para mulheres que, por exemplo, um relato que eu ouvi de uma companheira aqui do meu bairro, ela tem uma filha que não lembro agora qual é a condição da filha dela, não lembro se... Mas ela tem uma condição mental, mental e física, na verdade, e ela desempregada, precisando comprar remédio para a filha, e não achava os remédios, e enfim, um sufoco, não tinha como sair de casa para ir fazer mercado. Ela contou foi com a comunidade. Era a comunidade que batia na porta dela, eram as mulheres do grupo que ela faz parte que batiam na porta dela e deixavam a comida e o remédio. Porque se não fosse isso, se não fôssemos nós, teria sido pior. Se não fosse a maneira como a gente se vira, teria sido pior esse 1 ano. A gente podia ter aprendido a mexer em todas as tecnologias digitais possíveis. Mas se a gente esquece daquilo que é mais importante, que é a nossa coletividade, que são as nossas atuações políticas, o sentido das nossas atuações políticas, não pode ser, né, porque eu quero o melhor para mim. Tem que ser porque eu quero o melhor para todas nós. Eu quero que todas nós estejamos em condições de viver, né? Então, o que as companheiras dela mostraram para ela é que era isso que estava valendo de fato, né? E aí eu acho que esse 1 ano, nesse ambiente da tecnologia digital, para algumas pessoas, infelizmente, as pessoas viveram só isso, né? Viveram só o digital. Para outras, mostrou que sem essa humanidade o digital não funciona, porque não vai ter ninguém lá do outro lado. Né? A companheira vai estar morta. Ela não vai estar lá do outro lado se a gente só se basear no WhatsApp. Se a gente não for bater na porta dela. Né? Enfim, acho que vários aprendizados, outros nem tanto, né? Mas que a gente pode perceber desse processo, né? De 1 ano. Enfim, já falei demais. Ótimo te ouvir, Tica. Cris, quer pegar a palavra? Nossa, amiga, é até difícil de pegar a palavra depois dessa mulher, porque é muita potência de vida e de criação, né? Nossa Senhora, são uma quantidade de estratégias, né? Porque isso que Tica está falando é fundamental. Ela reúne diversos aspectos, assim, numa tacada só. Das nossas sensibilidades, das intuições, né? Dessa memória do corpo, quando ela traz Vilma Reis, assim, porque se por um lado a gente hoje tem um processo de uma ansiedade com essa tecnologia, por outro lado, também essa tecnologia, ela nos ajudou a não nos isolar tanto. E isso também foi muito caro para a gente. Na pandemia, a gente teve momentos diversos, né? E a política, através da internet, ela é muito angustiante, né? Nossas vidas, na real, através da internet, mas eu estou falando da política na dimensão mesmo das questões que envolvem a coletividade e o movimento, né? Social. Mas a política ela é muito angustiante de ser feita através da internet. E a gente vê uma escalada do empobrecimento no país, né? A gente vê uma escalada de que se o acesso para as mulheres já era difícil, ele se torna muito mais difícil, né? Porque é vital, tem outras coisas na frente, comida, crianças, a manutenção, né? A sobrevivência da vida. Então, isso que a gente fez
nesse um ano, eu digo a gente, enquanto sociedade feminista, ou melhor dizendo, coletividade feminista, mulheres juntas, reunidas, como diria Cidinha Poeta, fiquem juntas, né? Em um ano, extrapolou muita coisa. Extrapolou tudo que a gente podia fazer. A gente teve que criar uma comunicação, a criação de uma comunicação completamente inusitada, né? Que causou aí essas fissuras. As fissuras, elas têm um papel na sociedade, né? O papel das radicalidades na sociedade. Tudo isso que Tica trouxe me suscita isso, né? Esse nosso papel de dialogar com essas radicalidades que a gente produz para conseguir se comunicar. Muitas de nós para conseguir sobreviver. Outras de nós para conseguir sobreviver às próprias doenças mentais, para conseguir estar conectada lá porque está viva. Porque a pandemia nos trouxe essa dimensão, né? Pode não estar viva. E como a criatividade das mulheres dá esse salto no momento que mais precisa, né? Como ela se mantém viva, potente, criativa, mesmo estando adoecida, mesmo estando desumanizada por um governo, por uma sociedade, né? Mesmo estando nas condições precárias que a gente sabe que muitas estão hoje. E não no sentido de romantizar essa fala, mas no sentido de olhar para nós mesmas e mostrar a potência que é isso. A potência que é esse fazer e esse fazer coletivo na criação dessas tensões sociais permanentes. A gente não deixou passar. A gente tem que inventar todo dia nossas comunicações. E aí você faz uma pergunta, né, Bibi, se essas ferramentas, se elas ajudam ou não, eu não sei nem responder. Elas são parte da corporação e do capital, mas também a gente subverte elas. Quando é que a gente subverte elas? Quando é que, como diz Larissa aí, quando é que a gente é insubmissa a elas? Quando a gente pega elas e a gente agora, além de escrever a carta, a gente escreve a carta e manda por áudio, de zap, como fez Lili na Serra Ibiapabana. Uma experiência poderosíssima de educação popular. Eu diria, de educomunicação, né? Você produzir cartas, você produzir coisas que vêm dessa memória do corpo que Tica tanto trouxe, e você utilizar essa tecnologia a seu favor para chegar na mulher da roça, para chegar na mulher do outro município. Porque muitas vezes, inclusive, não se tinha o dinheiro de se deslocar para ir para as reuniões presenciais. Não se tinha como se falar porque não se tinha um crédito do telefone. Era preciso achar o bip, o orelhão, era preciso mandar as mensagens, era preciso, preciso ainda uma série de estratégias. Então, essas estratégias a gente vai atualizando elas. No caso, trazendo mais para o movimento que eu participo, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, a gente acabou fazendo algumas experiências, como, por exemplo, uma rádio que ela se comunica através do WhatsApp. Uma rádio que fala com as nossas, que vai ao encontro das nossas, através do WhatsApp. Porque nas plataformas, como o Spotify ou como outras plataformas, é pesado, é custoso, não tem o dado móvel para acessar, não tem o conhecimento, tem a geração do pânico, do medo, quando vê aquela plataforma e olha e pensa, eu não sei mexer nisso. Então vamos dialogar por essa ferramenta. Agora vamos utilizar essa ferramenta, porque essa ferramenta é escrota, gente. Então vamos subvertê-la, insubmissas, como disse Larissa, e transpor para a gente. Começamos a pandemia, realmente eram muitos depoimentos de não saber o que era uma sala virtual, né, de reunião, não saber o que é uma live, não saber quais são as plataformas, para que serve cada uma, o Facebook, o Instagram, muitas nem Instagram tinham, né, e hoje em dia, o crescimento dessas mulheres, como essas mulheres
cresceram e conseguem se comunicar e conseguem criar nos seus locais, nos seus agrupamentos, coletivos, territórios, formas, né? Formas, porque a gente cria também, junto da política, as nossas ações de cuidado, as nossas ações de solidariedade, que é quem segurou a gente, muitas vezes, durante essa pandemia. Porque sem nós mesmas, sem a solidariedade dentro do próprio grupo político que a gente se encontra. Nós somos feministas, nos encontramos, nos achamos dentro desse grupo com todas as nossas desigualdades, com muitas nossas desigualdades. Mas é dentro desse grupo, porque para fora dele o negócio está ruim, está muito ruim. Se para dentro pode não estar tão bom, para fora está muito ruim. Então, novas estratégias de reuniões, por exemplo, virtuais. Tivemos que não adianta transpor o físico para o virtual. É a falência completa da metodologia. Não existe metodologia transposta do que a gente fazia nas nossas místicas presenciais, do que a gente fazia nas nossas cheganças, do que a gente fazia no nosso contato, nas nossas cervejas, nas nossas conversas de corredor e nos encontros. Não existe transposição disso, porque do físico ninguém se aparta, só aparta a morte. Então, não temos como copiar isso, nós temos que, no mínimo, adaptar ou criar. E foi nisso que a gente tentou investir. É muito forte, a nossa presença física é muito forte. Esses dias eu tenho editado um material fortíssimo de um encontro da Articulação de Mulheres Brasileiras, o último que a gente teve presencial, grande, no Ceará, lindíssimo, muito potente, muito, que diz muito sobre nossas práticas, sobre nossa vontade de construir outro mundo, sobre nossa vontade de transformar o mundo pelo feminismo, de transformar pelo feminismo antirracista, anticolonial. Então, é muito caro para todas nós, ver uma companheira que tem autoestima lá embaixo, porque não sabe mexer, porque esse mundo e o capital, ele quer destruir tudo que a gente cria de potência. A gente é muito ameaçadora, né, para esse universo. Então, quer destruir isso, e quando eu me junto com mulheres tão potentes como vocês, como essas todas aqui que estão no chat falando, eu me orgulho da gente conseguir, a duros passos e novamente repetindo, com muita desigualdade, muitas carências, mas a gente tentar fazer outro processo e olhar para a comunicação e dizer, não existe hoje no Brasil um conceito ou uma unificação de comunicação feminista. Estamos criando a duras penas, cada uma do seu lugar. A duras penas. Não está dado. Não está dado. A gente precisa valorizar esse lugar da comunicação, precisa valorizar as profissionais, precisa valorizar as comunicadoras, todas essas mulheres que fazem essa comunicação acontecer, porque a comunicação é política. A política não vive sem comunicar, sem a comunicação. Então, eu acho que eu já fui muito além do tema, mas eu precisava dizer isso, porque como levamos a nossa metodologia feminista para as redes, é um desafio constante, não tem uma receita de bolo, não tem o que eu diga aqui, tem as nossas experiências, os nossos anseios e desejos de dar certo, a importância que é a gente quebrar os estereótipos, o preconceito, transpor essas barreiras, né, na construção de novas narrativas, de contranarrativas. Eu não sei, eu me empolgo com essas coisas, com esses temas, com o rosto de vocês, com esse chat aí bombando, vou falando, mas é isso, precisamos alimentar nossa alma, comunicar exige esforço, comunicar exige alma, né? Exige intuição, como diz Tica, e eu acho que a gente
tem um caminho aí, já trilhou muito caminho, mas a gente tem um caminho ainda juntas. Fiquem juntas para trilhar. Uau! É arrebatador, assim, ouvi-las e ver os comentários do chat. E todo mundo está bastante sentindo bastante essas palavras de vocês, porque eu acho que a gente precisa compreender esses nossos encontros, essas nossas partilhas como um fazer político, né? E que não é... A mobilização política, ela não acontece... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô com Tá tudo bem? Às vezes dá uma paradinha, assim. Desculpa a interrupção. Eu acho que a gente precisa entender esses nossos... Como a Cris falou, né? Entender a comunicação como um ato político e a comunicação entre nós, né? Como é que a gente fortalece essa construção entre nós e como é que a gente constrói para fora também, né? Como é que a gente faz uma política pensando em como é que a gente se comunica as nossas pautas, as nossas lutas, como é que a gente reivindica, né? Nosso papel na sociedade. A Joelma fez uma questão, mandou uma questão para a gente, falando sobre as estratégias que a gente pode usar para potencializar o uso das tecnologias digitais, tendo que enfrentar o capitalismo, que só oferece condições que estão mais próximas do distanciamento. Então, ela está querendo como é que a gente potencializa a aproximação e a construção coletiva. Eu acho que a Cris já deu alguns exemplos, né, de como subverter o WhatsApp, utilizar as plataformas que a gente tem acesso de outras formas. Queria saber se a Tica tem alguma coisa também a acrescentar de possibilidades, estratégias que tem visto nesse sentido. Olha, eu estou aqui também, como fala, embebecida, né, por toda essa reflexão que a Cris fez e que toca num lugar que é muito caro da comunicação, né, porque eu sempre, assim, né, de uns anos para cá, na verdade, eu me afirmo nesse lugar de que, para mim, só é possível uma comunicação a partir da justiça. E o que é justiça, né? Que não seja a gente olhar para esses lugares que a Cris provocou, né? Que não seja para a gente olhar para as nossas diferenças e que a gente considere, né, essas formas narrativas de cada uma, né? Eu acho que eu não sei se agora assim não me ocorre nada para acrescentar nessas estratégias, porque eu penso que a gente já aprendeu muito, né? Já aprendeu muito do físico e já aprendeu muito dessa internet que é física também, né? Mas desse mundo virtual e físico que é a internet. E eu penso que uma coisa que, nesse sentido, por exemplo, dos chats, das plataformas, uma coisa que é interessante a gente parar para observar, sobretudo para nós, o quanto menos eles souberem sobre a gente, melhor. Né? Eu acho que a gente pensar, né, o quanto estrategicamente a gente pode fazer as nossas mobilizações pela internet sem a gente se expor tanto em alguns sentidos, né? É difícil, é conflituoso, mas é importante a gente observar, né, que a gente precisa, de alguma maneira, garantir as nossas seguranças, vou dizer assim, na internet, né? E a gente só garante isso também aprendendo umas com as outras, né? Como é que a gente faz aquele passo a passo do dia a dia? A Cris trouxe muitas coisas de uma experiência recente que a gente viveu juntas, que foram 8 semanas de um movimento, não sei nem como chamar, sabia? O que a gente viveu, mas vamos chamar de um movimento
que a gente experimentou tudo isso, né? Assim, absolutamente tudo isso. A gente experimentou falar dessas comunicações, a gente experimentou falar dessas estratégias, a gente experimentou falar dessas trilhas que a gente já tem políticas e tal. Então, acho que por isso para mim fica tão, eu concordo tanto com o que ela fala e não me ocorre assim agora, né, imediatamente, mas talvez a única coisa que agora eu possa falar é assim, a gente pensar em possibilidades da gente se cuidar um pouco melhor, da gente cuidar um pouco melhor daquilo que está sobre a gente na internet. Né? Então, cuidar melhor do nosso WhatsApp, cuidar melhor do nosso Facebook, cuidar melhor do nosso Instagram. O que significa cuidar melhor das nossas contas bancárias, do acesso a essas contas bancárias? E o que significa isso? Tem uma coisa que a gente também discutiu num outro momento, eu e Cris, dentro dessa coletividade, que é assim, e aí eu vou voltar à intuição. A nossa intuição ela tem muito ligada também com a cisma. A gente é muito cismada, né? Assim, não sei, será? Eu acho que também nesse sentido é legal a gente parar para olhar e dizer, epa, será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que esse caminho é o caminho seguro? Ter a cisma, né? Sabe? Ter essa desconfiançazinha também das facilidades, né? Que estão aí demais nessa comunicação muito fervorosa que ocorre, sobretudo nesses aplicativos, e aí se tratando, né, de vida digital, a gente pensar essa segurança em alguma medida, pensar esse nosso lugar em alguma medida, da mesma forma que a gente pensa a nossa trajetória na rua, né? Então, quando a gente está andando na rua 10 horas da noite, 11 horas da noite, quando uma companheira vai para casa, sai de uma reunião muito tarde, vai para casa sozinha, aquela coisa que a gente fica, né, dá notícias quando chegar em casa. São pequenos detalhes que eu acho que também dessas comunicações a gente pode reduzir danos, vamos dizer assim, né? Para algumas questões também, porque para a gente tentar ter uma melhor comunicação também nesses espaços, né? Que a gente sabe, não são espaços feitos para a gente, né? E como disse Cris, Larissa, acho que até falou disso, né? Se reinventar todo dia é babado, né? E a gente consegue fazer isso, né? Assim, absurdo, é absurdo que a gente consegue fazer com a gente em relação a se reinventar, né? A gente for parar para contar as nossas histórias, tenho certeza que são coxas de vou sair várias coxas de retalhos dessas narrativas, dessas experiências da gente, né? Então, enfim, acho que a única coisa para acrescentar um pouquinho, mas no resto, muito pelo que a Cris falou também. Obrigada, Tica. Eu vou ter que encaminhar agora para o final, que a gente já está chegando no nosso tempo limite. Agradeço também essa tua reflexão sobre segurança e sobre cuidado, e eu acho que também a gente pode acrescentar o cuidado uma com a outra, né? Do quanto a gente também exige da companheira, né? E isso é desde o zap à meia-noite até algum tipo de cuidado mesmo que a gente precisa ter no manejo dessas tecnologias e dessas formas de comunicação e formas de mobilização que a gente exige umas das outras e o quanto isso está implicado na nossa vida cotidiana, né? Como é que a gente se cuida e cuida uma das outras nesse espaço, né? Acho que é uma boa reflexão para a gente ter no uso dessas tecnologias, dessas ferramentas e tudo mais. Então, gostaria de convidar vocês se vocês tiverem algumas últimas palavras, despedidas, agradecer imensamente o tempo de vocês, a vida está corrida, a vida delas não está fácil, mas agradeço demais vocês terem topado esse convite e foi um prazer enorme ouvir vocês, eu aprendo muito sempre com as duas e estou muito feliz de ter tido esse privilégio de estar aqui acompanhando de camarote com vocês. Gente, pode falar, eu queria primeiro mandar um beijo aqui para esse chat maravilhoso, porque
cheio de mulher que me inspira, que é minha referência, enfim, várias, Kátia, Lili, Larissa, G, Cris Lima, Sofia, Vânia, morta de saudade também, Vânia. Eu vou fazer bem o momento da Xuxa agora, porque realmente eu tô com realmente muita saudade da presença dessas mulheres potentes demais, assim, nas nossas vidas e comunicadoras, Ave Maria, cada uma delas a seu modo, mas muito feliz, Bibi, pela troca, amiga, muito forte, assim, eu sinto que com ambas, com você, com Tica, com tantas outras, cada uma de nós nas suas áreas, né, porque a comunicação ainda tem isso, ainda tem áreas, né, dentro dela, cada uma gosta de uma coisa, se identifica com uma coisa, a gente precisa respeitar e acolher isso também, né? Nós somos mulheres maravilhas, né? Nós somos mulheres de carne e osso e trabalhamos e lutamos por isso demais. Agradecer à Universidade Livre Feminista. Queria dizer que reitero tudo que Tica disse sobre cuidados digitais, uma porta que a gente precisa abrir mais vezes. Às vezes nos assusta um pouco, mas eu acho que a Universidade Livre Feminista é também um lugarzinho que acolhe isso e que transforma isso de um jeito mais tranquilo para a gente debater, discutir, entender, tirar dúvidas, né? Mas esse caminho dos cuidados digitais é muito importante, então reiterar tudo que Tica falou, e agradecer demais, dizer que a universidade, para mim, é uma referência muito forte, vocês todas que estão na construção dela, porque a sistematização é muito cara para o feminismo, né? Sem contar nossas histórias, sem sistematizar nossos métodos, sem sistematizar o que nós temos feito, outras pessoas contarão por nós e não contarão certo, porque isso é a colonização, né? Então, boa noite a todas, beijão, desculpem a empolgação demais, mas elas são emocionadas mesmo e falam bastante pelos cotovelos, e espero todas no final dessa pandemia para uma cerveja. Engraçado, né? Por que a gente pede tanta desculpa porque a gente fala muito, né? Eu fico muito chateada com a gente, porque eu me sinto como a Cris, né? Toda vez que eu falo muito, eu falo, ai, gente, desculpa, falei muito, né? E, porra, cara, né? A gente tá falando, né? Assim, e a gente nem deveria pedir desculpa, né? Mas eu te abraço, Cris, porque eu também sou exatamente do mesmo jeito. Eu fico, ai, falei muito, falei demais, ai, gente, desculpa, falei muito e tal, me empolguei. Mas, olha, quero começar também, putz, grila, agradecendo e abraçando todas vocês do chat. Eu não vou falar uma a uma, porque daqui a pouco eu vou chorar, entendeu? Então, assim, né, eu quero terminar essa live com dignidade. Então, mas quero dar um cheiro em cada uma de vocês, todas as companheiras, as que já são amigas, como eu falei no começo, que já são irmãs de longa data, que são parceiras de uma estrada, de uma... Vou começar a chorar. Por isso que eu não quero falar. Por isso que eu não posso ficar falando das individualidades e das especificidades, porque acontece isso. E das pessoas que são recentes também, né? E das pessoas que acabaram de chegar e que são, assim, gratíssimas cheganças, como eu aprendi com a Cris e com a Cidinha na minha vida, por meio dessa militância. E é isso, né? Assim, a gente está aqui, mas ainda estamos aqui, cansadas ou não, ou muito cansadas ou exaustas. E eu acho que a gente tem que mesmo contar com a gente, né? Com os nossos erros. Eu costumo dizer assim, poxa, gente, eu erro tanto com quem eu amo. Acho que com quem eu mais amo é com quem eu mais erro. E, ao mesmo tempo, essas pessoas me perdoam tanto. E eu acho que tem uma coisa que foi o que Bibiana falou, né? E que eu aprendi também nessa experiência que a gente... Aprendi não, né? Mas foi reforçado nessa experiência que a gente teve recente dentro da rede transfeminista, que é essa infraestrutura, ela feminista, eu acho que ela é pautada no afeto, né? E acho que essa coisa da gente se perdoar e contar umas com as outras enquanto a gente está aqui,
é muito importante, né? E se perdoar até nosso exagero de fala, né? Eu falei demais, meu Deus, né? Enfim, então eu queria agradecer o carinho, a confiança. Eu acho que vocês chamarem a gente e ao mesmo tempo a gente também ter a oportunidade de ter outras companheiras que vieram assistir, isso demonstra uma confiança, né? E eu fico também muito emocionada quando me confiam a palavra e me confiam a escuta. Então, muitíssimo obrigada por isso, muitíssimo obrigada por esse momento, por essa oportunidade. E estamos aí. Eu espero também que muito em breve a gente consiga se encontrar com segurança e tomar essas cervejas. Eu estou contando os dias para ir lá em Sergipe, me prometeram uma cerveja por lá, fazer minha ponte aérea Belém-Sergipe. E um abraço e um cheiro em todas vocês, todas. As meninas que estão nos bastidores, então, Sofia, Cris, que eu brinquei ainda agora, Cris Kenny, que eu falei, gente, eu fico toda envaidecida sempre que a Cris Kenny faz a minha audiodescrição, porque eu aprendo mais um pouquinho sobre audiodescrição e aprendo a me descrever melhor ouvindo a Cris me descrever. E compartilhar esse momento com Cris Cavalcante, assim, quando eu fiquei sabendo que ia ser nós duas aqui hoje, eu falei, meu Deus do céu, que legal, que maravilha, Cris, que bom. E Bibiana, muito obrigada também pela tua mediação, pela tua parceria, né? Pelo companheirismo desses dias para a construção desse momento. Janaína, que está aí também nas Libras, muito grata, gente, a todo mundo. E até breve. Que a gente consiga, uma coisa que eu venho falando desde o começo da pandemia, que nós sigamos vivas. É tudo que eu desejo. Gente, quero agradecer demais, Cris, Chica, Janaína que nos acompanhou, todo mundo que mandou muito carinho e muitas palavras generosas no chat. Eu acho que não teria um momento melhor para a gente estar juntas nesse encerramento de curso, né? O encerramento do Navegando Juntas pelos desafios da internet. Agradeço muito por esse papo, para a gente poder estar juntas, mesmo que nas telas, sentindo o carinho uma das outras, construindo conhecimento juntas e trabalhando novas tecnologias para que a gente siga construindo o movimento, para que a gente siga pautando as nossas lutas e para que a gente siga se apoiando no Norte, no Nordeste, aqui no Sudeste, que a gente permaneça juntas, trilhando esses nossos caminhos com solidariedade, com cuidado e com muita luta, porque a gente é feita disso e não tem como nos parar. Então, muito obrigada, boa noite, gente. Continuem seguindo a Universidade Livre para saber das nossas próximas ações, porque a gente não para por aí. Tchau, tchau, gente.